Rodrigo, acho que o maior orgulho que eu tenho nesses 26 anos de carreira é ver pessoas que passaram, de alguma forma pela minha vida profissional, tá? Seja como gestor ou seja uma pessoa que foi liderada por mim, tá? Que talvez ali no início de carreira passou como assistente, ou trainee, né, ou analista, e hoje são head de customs, head de comércio exterior em grandes multinacionais, tá? Eu poderia citar aqui, sei lá, 20 profissionais que hoje lideram realmente a prática de customs que trabalharam comigo nesses 26 anos, né? No setor automotivo, no setor de energia, no setor químico, healthcare, tá? Então, eu realmente tenho um orgulho muito grande de poder ter tido essa oportunidade de participar, né, de ajudar na formação desses profissionais, dando algum direcionamento, ou pelo menos abrindo uma oportunidade de carreira, tá. Então, como eu gostaria de ser lembrado isso, alguém que realmente plantou alguma semente, que falou alguma frase que mudou a vida da pessoa, né, alguém que colaborou de alguma forma para o crescimento, não apenas profissional, mas pessoal, tá. Então isso sem dúvida é o que eu sinto mais orgulho dessa trajetória de 26 anos. Perfeito. Agora, Eu fico pensando o seguinte: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, no que eu gostaria de trabalhar? Se eu não dependesse do dinheiro que eu ganho no dia a dia, né. Então é essa pergunta que eu faço todos os dias, né, porque a melhor forma de você achar aquilo que te faz feliz, é você desvincular o seu trabalho da sua necessidade financeira, tá. Então acho que essa é a grande questão. Se eu tivesse realmente todo o dinheiro do mundo, né, eu tô vendo uma lâmpada mágica aqui, né, se eu pudesse fazer um pedido que não fosse relacionado a dinheiro ou saúde, o que que eu pediria, tá. Mas eu confesso que eu ainda não tenho uma resposta formada para isso, tá. Hoje, eu confesso que eu estou muito feliz na minha vida profissional, né, não penso realizar uma mudança, né, eh, tão logo, né. E uma coisa que eu aprendi, tá, se um dia eu acordar e tiver aquele sentimento de: "Puxa, que saco, vou ter que trabalhar", aí eu vejo que é hora de fazer a mudança, tá. Ou se aquela oportunidade de trabalho que eu tenho hoje, ela não vai me trazer experiências novas, né, também é hora de fazer uma mudança, tá. Quando eu deixei de ser sócio da KPMG, é uma empresa que eu amava realmente trabalhar lá, tá. Só que eu precisava, de uma experiência que ainda não tinha, que era a experiência de morar fora do Brasil, junto com a minha família, né. E naquele momento a empresa que eu trabalhava, ela não me possibilitava isso, então eu tive que me desligar e buscar uma outra oportunidade, ainda que eu estivesse feliz lá, tá. Então eu acho que são 2 coisas que proporcionam mudança: a busca por uma experiência diferente, que o teu trabalho atual não lhe permite, ou, eh, se eu sentir que eu não sou mais feliz naquilo que eu faço, né, acordar e falar: "Que saco, eu tenho que trabalhar". Se um dia isso acontecer, com certeza eu vou mudar. então você descobriu a lâmpada mágica aqui, eu vou antecipar aqui o enquadro para você, e se você me permite aqui, vocês já vão opa, a gente já vai antecipar esse quadro aqui que eu ia fazer com você no final, que agora você vai fazer um pedido para essa lâmpada mágica, um pedido universal. Aham. Agora, esse pedido não pode ser mais altruísta, que todo mundo que vem aqui quer fazer pedido altruísta. "Eu quero a paz no mundo, eu Sim, quero", sim. é um pedido para você, para você. Nem para sua família, nem nada, é algo para você. Você vai Ótimo. falar e compartilhar aqui esse pedido nessa alegoria aí, que eu gosto muito aí, se te saísse o gênio aí, você vai fazer um pedido para o universo, e o universo conspira a seu favor, né. Claro, claro. Bom, sem dúvida, né, E acho que se todo mundo puder botar em foco aí a lâmpada aí, tá, acho que tá mais perfeito, tá ótimo. tá. Precisa esfregar ou não? Não vai ser o gênio Não aqui, né? precisa. Não, muito bom. Todo mundo tem seu propósito, né, Sim. Rodrigo, tá, então, sem dúvida, o pedido que eu teria hoje, de novo, não relacionado à saúde, não relacionado a dinheiro, nada disso, que é muito, na verdade, esse é o pedido que todo mundo faria, né, no meu lugar aqui, mas fugindo desses 2 tópicos, sem dúvida, que eu realmente consiga entender qual é o propósito, né, de carreira, tá. É engraçado, né, Deus te dá alguns dons, né, eu tenho um dom realmente de palestrar, você me conhece já há um tempo, né, então acho que, você talvez tenha me conhecido em alguma palestra específica, depois fomos trabalhar Sim. juntos na PwC, né. E tenho esse dom de palestrar, de comunicação, né, mas como que eu consigo utilizar isso para ajudar as pessoas, né? Esse dom não veio à toa, né, se Deus me deu esse dom, eu preciso descobrir como que eu consigo, usar esse dom realmente para poder,
agregar valor para alguém, né? Ou seja, ter uma participação importante na vida de alguém. É isso. É isso, maravilha. Devolver sua lâmpada, mal ajuda aqui. Isso aí faz parte para o público te conhecer um pouco melhor, né? O pessoal aí já conhece melhor. E eu lembrando aqui também, a gente fez uma palestra juntos, né? Acho que é a Bindi, Sim, sim, sim. 2016, acho que 2016 ou 17, eu acho. Maravilha. Então, voltando ao tema da nossa live, pessoal, que é de trainee a sócio, para quem não está muito acostumado com esse tema em inglês, né? Trainee é como se fosse a primeira posição, o primeiro cargo quando você está numa empresa que ela é global. Sobretudo, pensando assim, em primeiro nível, a empresa americana, que é um nome em inglês, né? Então, trainee é aquele jovem que entra, que é um jovem, não é um estagiário, ele tem uma proeminência para chegar até presidente da empresa, por isso que o nome dele é trainee, que é como se fosse em treinamento. Então essas empresas que o Daniel passou e que eu também, trabalhei durante alguns anos, elas têm essa vocação essa carreira, que você pode começar como trainee, vai ter vários níveis de aprendizado e pode chegar a ser sócio da empresa. Então o Daniel vai falar um pouquinho aqui dessa ele começou a falar aqui da sua experiência, mas vai falar com a gente aqui sobre isso. Tá. Rodrigo, contando um pouquinho da minha vida, né? Eu nasci em São Paulo, né? E ainda muito novo eu me mudei para Minas Gerais. E depois eu voltei para São Paulo para fazer faculdade aos 17 anos, né? Minha mãe sempre comenta, né? O Daniel foi para São Paulo apenas com uma mala, tá? Morei com a minha avó durante muito tempo, né? Então acho que minha avó posso apontar como o primeiro anjo, né? Que apareceu na minha vida, que me ajudou, né? Minha avó, minha tia, etc., que moravam em São Paulo. Ah, mas eu queria realmente contar uma história que é muito interessante. Quando eu tinha 17 anos, eu estava buscando o meu primeiro estágio, primeira experiência profissional, né? E eu tive muita sorte de entrar numa empresa chamada Aduaneiras, que eu tenho uma gratidão, assim, extrema, né, por essa empresa, tá? Aduaneiras, na época, ainda é hoje, né, uma grande referência em termos de conteúdo de comércio exterior, e naquela época a consultoria da Aduaneiras era muito forte, tá? E era uma consultoria diferente, por quê? Você ligava como cliente para Aduaneiras, tá? E os profissionais que estavam do outro lado da linha, era por telefone mesmo, né, que não tinha, né, a internet ainda estava começando naquela época, né, tirava dúvida, por telefone, tá? Então você queria saber qual era a classificação fiscal de um determinado produto, você ligava, tirava dúvida, você queria saber qual é o imposto de importação para automóveis, né, enfim, e isso deu uma agilidade muito grande, tá? Só que na Aduaneiras eu fui contratado por um profissional, né, eu vou até falar o nome dele, ele faleceu já, Luiz Martins Garcia, que é o grande anjo da minha carreira, tá? Com 17 anos, apareceu na minha vida. Eu fui contratado, é uma pessoa que era conhecido de ser uma pessoa com relacionamento muito difícil, pessoa muito famosa já na área de comércio exterior, né, já faleceu há um tempinho, mas continua sendo muito famoso, escreveu vários livros na área de exportação, né. E eu fui contratado, né, e por incrível que pareça, ele me contratou com o único objetivo de estudar. Então eu não tinha computador para trabalhar, eu não tinha telefone, tá. Durante 1 ano e meio eu fiquei apenas estudando. E era engraçado que esse profissional que me contratou, já tinha seus 60 e poucos anos na época, em 99, né, ele era professor universitário, professor da GV, professor do IMES em São Caetano, então ele já tinha esse lado acadêmico muito forte, e realmente ele me contratou para formar um profissional, tá. Durante 1 ano e meio eu não trabalhei, eu apenas estudei, e estudava realmente com livros, tá. Então era uma mesa que não tinha nada, ele me dava o livro, e ele aplicava a prova, e eu era estagiário naquela época, né. Ele recebia por isso ainda, recebia minha bolsa auxílio lá como estagiário, então estudava e ainda fazia a prova, né. Era muito maçante, era pesado, né, porque eu estava ansioso para começar a trabalhar logo, tá, mas, parecia que eu nunca estava pronto para aquilo, mas isso me deu uma base tão absurda, né, em termos de legislação aduaneira, em termos de agilidade, né, para poder, entender o conteúdo de comércio exterior, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali na consultoria, pegando o telefone e respondendo dúvida de cliente de bate-pronto, né, você acaba realmente tendo essa agilidade muito grande, tá. Não sei se hoje com 44 anos eu teria essa agilidade, essa energia que eu tinha lá com 17, né, 17, 18, 19 anos, mas foi um grande anjo.
E aí foi engraçado que esse senhor, né, o Luiz Martins Garcia, ele também, além de ser o gerente dessa consultoria, na qual eu estagiava, ele também era um professor muito conhecido na própria Aduaneiras, tá? E, e aí foi engraçado que ele era um cara que não gostava muito, assim, de conversa, é um cara mais ranzinza, né? Mas foi a pessoa também que me inspirou para poder começar a dar aula. Eu comecei a dar aula em comércio exterior com 22 anos de idade, tá? E aí foi muito engraçado que teve um dia que eu estava dando aula na Aduaneiras e ele também estava dando aula numa sala ao lado, tá? E como eu comentei, ele é uma pessoa um pouco ranzinza, então a gente não tinha um relacionamento muito forte ali pra gente ter trabalhado junto, né? E aí quando terminamos de dar aula, ele entrou no elevador, eu entrei no elevador atrás dele, né? E aí eu tive uma grande oportunidade, né, de agradecê-lo por tudo aquilo que aconteceu. Que eu falei simplesmente o seguinte: olha, eu entrei na Aduaneiras, eu te conheci mal sabendo que exportação se escrevia com X. E hoje estou aqui dando aula de exportação e eu devo isso graças ao senhor, né, que me deu essa oportunidade, né, de aprender, de crescer profissionalmente, né? E hoje estou aqui do seu lado dando aula como você, né? E aí o que é mais emocionante dessa história é que um mês depois ele faleceu, tá? Mas ali aos 45 minutos do segundo tempo, eu tive a oportunidade de agradecê-lo por todo o impacto positivo que ele teve na minha carreira, tá? Então, Rodrigo, acho que é por isso que eu aprendi também o quão importante é você ajudar outras pessoas. Então são pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho, de uma oportunidade, né? Que tem realmente ali eh, que tem uma vontade, né, de crescer e tem um potencial muito grande, mas se você não abrir as portas, não dá oportunidade, realmente ele fica estagnado, tá? Então, da mesma forma que eu tive um anjo, eu tento, da melhor forma possível, ajudar as pessoas que passam pela minha carreira, pela minha trajetória, tá? Então eu ofereci o começo da minha carreira, né? Então eu comecei ali na Aduaneiras, dando aula e também como consultor. E eu era trainee nessa época, né? Então eu até gostei muito desse título de trainee a sócio, porque eu fui de trainee a sócio exatamente em 12 anos, né? Eu fui de trainee a diretor em 8 anos, 8 anos, não, desculpa, em 10 anos, de trainee a diretor em 10 anos, e de trainee a sócio em 12 anos. E é algo que realmente eu tenho muito orgulho, né? Porque não foi fácil, né? Eu passei por momentos difíceis, momentos de tensão, momentos de dúvidas, tá? De insistência, né? Mas percebi que realmente, quando eu olho para trás, que valeu a pena, que foi uma carreira, está sendo ainda uma carreira muito consistente, muito sólida. Você teve uma carreira muito proeminente e eu queria já vi, assisti, sou fã da forma que você tem essa facilidade da exposição de palestras, domina muito bem o palco. Tem que fazer já no Brasil esses eventos de imersão também. E entrando na seara dessa carreira magnífica que é as empresas de auditoria, né. Eu acho que essa questão da aduaneiros te deu uma base muito sólida para você poder se posicionar